Dando continuidade aí, né, ao nosso cronograma de Nodan 2020. Vamos lá, professor Cunha. Dando continuidade também, né, o capítulo 3, que trata da composição dos documentos administrativos. Hoje a gente vai continuar ainda, né, ou melhor, nesse vídeo a gente vai continuar tratando do cabeçalho. E a gente vai iniciar por local e data. Eu acho que é muito importante esse assunto, porque eu consigo enxergar inúmeras questões de provas dessa parte. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é o âmbito que ele destaca aqui no texto, interno e externo. Vamos ler. Nos documentos administrativos de âmbito interno e externo, o município e a unidade da federação e a data em que foi assinado, digitado por extenso, com alinhamento à direita, conforme simplificado a seguir. Brasília, tá aqui, Brasília é a cidade. Distrito Federal, unidade da federação. 15 de março de 2017. Então, digitado por extenso, com alinhamento à direita, conforme exemplificado a seguir. Então, o que acontece? O documento está aqui. Está muito torto, né? Vamos melhorar isso. Isso. Então, aqui o documento. A data ela vai estar aqui. A gente vai procurar, vão aparecer os exemplos e a gente vai conseguir anotar isso de novo. Eu sei que já apareceram alguns exemplos, aproveito também para poder fazer uma correção. Nos vídeos anteriores eu vinha falando que o ofício 100 estava no capítulo 16, mas é capítulo 15, tá bom? Então vamos lá. Mas isso aí não interfere a dinâmica, não interfere o estudo, não interfere em nada, tá, pessoal? Assim também como eu falo um pouco dos nossos áudios, a gente não tem estúdio, não tem uma sala tão apropriada, mas a gente tenta fazer o melhor possível, até porque a gente precisa baixar o custo dele para poder a gente comercializar, né? Então a gente trabalha dessa forma, então peço desculpa por um ruído ou outro que apareça aí. Dando continuidade. Nos casos específicos de navios em comissão, onde haja a necessidade de assinatura de algum documento, bom, qual a localização que eu estou aqui agora? Olha, navios em comissão. Adotar o seguinte procedimento. 1. Navios em comissão realizando travessia entre portos localizados em cidades distintas. Então, marquem bem isso. Eu estou em cidades distintas. Eu não estou falando de estados distintos. Eu estou falando de cidades distintas. Então vamos lá. Travessia, cidade Alfa, unidade da federação. E cidade Bravo, vírgula, unidade da federação. Em dia, de mês, de ano. Vamos ver os exemplos na prática, como fica. Travessia entre Rio de Janeiro, RJ, e Salvador, Bahia, ponto, em 25 de junho de 2017. Bom, aqui são estados diferentes, a gente percebeu, olha que não há diferença. O que importa para a gente nesse caso são portos localizados em cidades distintas. Então aqui o navio saiu do porto do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e foi para o porto de Cabo Frio, no estado de Cabo Frio, ou melhor, desculpa, no estado do Rio de Janeiro. Desculpa a confusão, gente, vamos de novo. Travessia entre Rio de Janeiro, unidade da federação, RJ, e a cidade de Cabo Frio, unidade da federação, RJ, em 25 de junho de 2017. Então são os exemplos que a gente tem aí para um documento quando ele vai ser expedido, esse navio encontra-se em comissão. E esse primeiro caso que ele trata são em comissões de uma cidade para outra, lá, portos localizados em cidades distintas, diferentes. Prosseguindo. 2. A segunda situação. Navio em comissão entre portos da mesma cidade ou com regresso previsto para o mesmo porto de partida.
navio em comissão, a gente ainda está em navio em comissão, entre portos da mesma cidade ou com regresso previsto para o mesmo porto de partida. Ou seja, vamos supor que ele saiu do Rio de Janeiro e foi para o Rio de Janeiro, continuou no Rio de Janeiro. Como seria? Tá aqui. Tá bem no exemplo mesmo, Rio de Janeiro, e a gente vai localizar, ao invés de a gente citar a cidade na parte de baixo, né, ou travessia entre a cidade Alfa e a cidade Bravo, a gente vai citar em viagem e a data normal, tá, pessoal? Bem simples, vamos voltar no slide anterior, só para que a gente não tenha dúvida. Nesse exemplo 1, a gente tem navio em comissão realizando travessia entre portos localizados em cidades distintas. Nesse segundo caso, eu tenho navio em comissão entre portos da mesma cidade ou com regresso previsto para o mesmo porto. Aqui, ó, cidade, unidade da federação e o mais importante aqui é em viagem. E a data segue normal. Origem. Quando aplicável, será escriturada usando a denominação oficial do cargo da autoridade expeditora, precedido de do ou da. Do para sexo masculino e da para sexo feminino da autoridade, certo? Então, lembrando que lá nos ofícios, né, nos documentos de correspondência de uma maneira geral, a gente tem no cabeçalho da vara. Então, aqui a gente está falando desse ponto aqui, que é o origem. E origem a gente vai utilizar a denominação do cargo da autoridade expedidora, precedido de do ou da, se for homem e se for mulher, certo? Então é isso que a gente tem que imaginar. Quando falar de origem, é de quem é o remetente, a autoridade expedidora do documento. Destinatário. Voltando no slide anterior para a gente aproveitar o obituário. O destinatário é justamente esse próximo A aqui do nosso cabeçalho, né? Eu falei que se da vara é um exemplo de como a gente organiza o cabeçalho no ofício, nos documentos de correspondência normalmente. Prosseguindo. Destinatário. Serão destinatários de DA os titulares de OM. Bom, isso aqui é importante. E o vice-chefe do Estado-Maior da Armada. Bom, Cunha, por que ele especificou o vice-chefe Estado-Maior da Armada? Porque ele não é o titular de OM. Ele não é. Agora, o EMA, né, no caso, o Estado-Maior da Armada, ele vai estar enquadrado onde? Titulares de OM. Agora, vamos ver para o vice-chefe do Estado-Maior da Armada o que pode ser encaminhado para ele diretamente. A este último somente poderão ser endereçados DA que tratem de assuntos de rotina. Marquem isso, por favor. Para efeito desta publicação, aí está aqui, eu botei o obituário, o que seria assunto de rotina para a gente. Para efeito desta publicação, considera-se assunto de rotina a remessa de informações funcionais periódicas, de documentos ou de materiais e a comunicação de fatos, mesmo não periódicos, com características de coisa comum, previsto na legislação ou nos procedimentos vigentes, e que não envolvam juízo de valor da própria OM, juízos de competência superior, decisões, ordens ou determinações. Então esta é a definição de assunto de rotina para a gente tratar junto ao vice-chefe do Estado-Maior da Armada. É específico para ele, certo? Então serão destinatários de documentos administrativos os titulares de OM,
e o vice-chefe do Estado-Maior da Armada. Outras pessoas também poderão ser inseridas como destinatárias, dependendo do DA produzido. Carta, bom, está indo lá para o paisano. Ofício externo, também está indo lá para o paisano. CI, pode ir de um departamento para outro, de um militar para outro, e assim por diante, de um setor para outro, entre outros. Tá? Então, outras pessoas também poderão ser inseridas como destinatárias, dependendo do DA produzido. As seguintes regras básicas serão aplicáveis. Alfa. A indicação de destinatário será escriturada utilizando-se a forma de tratamento e a denominação oficial do cargo do titular da OM. Bom, senhores, isso aqui é um assunto polêmico. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto, isso foi publicado em Bono, porém a nossa NODAN ainda não foi alterada. Ela não foi alterada. Acho difícil isso ser cobrado em prova porque é um tema polêmico. Acho difícil. Porém, a gente tem que estudar hoje como está previsto na NODAN. Lá na nossa bibliografia de 2020, está lá escrito a NODAN e ele não fala de decreto, está falando apenas de NODAN. Certo? Então a nossa NODAN é como está escrito aqui, na SGM 105. Então vamos lá, continuando. A indicação do destinatário será escriturada utilizando-se a forma de tratamento e a denominação do cargo do titular da OM, precedido de A ou A, conforme apresentado nos vários exemplos de DA contidos nestas normas. A autoridade, em exercício interino, faz jus à forma de tratamento devido ao cargo que estiver ocupando. Voltando, alfa. A indicação de destinatário será escriturada utilizando-se a forma de tratamento e a denominação oficial do cargo do titular da OM, precedido de AU ou A, conforme apresentado nos vários exemplos de DA contidos nesta norma. A autoridade em exercício interino faz jus da forma de tratamento devido ao cargo que estiver ocupando. Ou seja, mesmo que um diretor, né, estiver ausente, a interinidade ela é gerada da seguinte forma: existe um cargo, ele é ocupado por um determinado militar. Esse militar ele foi designado por uma outra comissão e ainda não tem um outro militar para substituí-lo. Esse cargo então fica vago. Então essa questão de interino surge do cargo vago. Ou mesmo que ainda tenha alguém designado e ele ainda não assumiu o cargo, esse cargo ainda está vago. Então daí surge a palavra interino. Então ele vai ser interino quando ele estiver diante de um cargo vago. E esse militar que está assumindo de forma interina, ele vai fazer jus à forma de tratamento devida ao cargo que estiver ocupando. Estamos aí, mais um exemplo de cabeçalho. Vamos lá, vamos esmiuçar ele de novo, com toda a paciência do mundo. Armas nacionais, Ministério da Defesa, Marinha do Brasil. Isso aqui é o timbre. Grupo indicador. Lembrando que é o elemento organizacional. Classificação sugerida para arquivamento. Numeração. Cidade, unidade da federação e a data. Espécie do documento, que é um memorando. E aqui a gente tem o origem do comandante da Marinha. Lembrando que esse timbre aqui é exclusivo do Charlie Mike. O Ministério, o timbre do comandante da Marinha. Armas Nacionais, encimando Ministério da Defesa e Marinha do Brasil, é exclusivo do Charlie Mike. E quando ele fala das formas de tratamento, senhores, é isso aqui. Excelentíssimo senhor. Bom, conforme eu havia falado, né, e esse AUS aqui são os destinatários, né, que a gente estava vendo agora há pouco. Conforme eu havia falado, foi extinta essa forma de tratamento pelo decreto presidencial. Não me recordo o número agora, mas ele foi extinto. Agora, onde está a polêmica?
a Nodan ainda não entrou na sexta revisão. Ainda não tem uma nova revisão para a Nodan. Então a gente segue estudando da forma que está escrita, porque a bibliografia do edital de 2020 consta só Nodan, não consta decreto, certo? Então a gente deve continuar estudando Excelentíssimo Senhor, chefe do Estado-Maior da Armada. Então todos esses aqui são titulares de OM. Qual outro cargo que não titular de OM que pode receber assuntos de rotina? Vice-chefe do Estado-Maior da Armada. Certo? Gravem isso, que isso é importante. Prosseguindo. Quando um DA for endereçado a várias autoridades, estas serão relacionadas em sequência hierárquica. Atenção. Precedido de aos. Vamos voltar no slide anterior. Sequência hierárquica, do mais antigo para o mais moderno, nesse sentido. Precedido de aos. Está aqui. Havendo mais de uma autoridade do mesmo posto, estas poderão ser apresentadas em ordem alfabética de seus cargos. Poderão. Em ordem alfabética dos seus cargos. 2. O número de originais dos documentos administrativos cujo trâmite dar-se-á fisicamente será igual ao número de destinatários, sendo todos assinados pela autoridade expedidora. O número de originais dos documentos administrativos cujo trâmite dar-se-á fisicamente será igual ao número de destinatários, sendo todos assinados pela autoridade expedidora. Voltando aqui no nosso exemplo, então, quanto originais nós teremos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De acordo com esse item 2. 3. No endereçamento será usada a forma de tratamento devida a cada um dos destinatários, de acordo com o descrito no anexo Golf. E caso a nomenclatura do cargo seja muito extensa, poderá ser continuada em mais de uma linha, sem divisão de palavras, alinhando-se ao pronome de tratamento conforme o exemplo a seguir. Então, será usada a forma de tratamento devida a cada um dos destinatários. Devida a cada um dos destinatários. Então, eu tenho aqui, ó, Excelentíssimo Senhor. É o pronome de tratamento. Está alinhado certinho. Esse alinhamento que ele fala é isso aqui. Isso, Excelentíssimo Senhor, coordenador geral do Programa de Desenvolvimento de Submarinos com Propulsão Nuclear. No texto, quando houver autoridades de diferentes formas de tratamento relacionados no endereçamento, o tratamento será dispensado à autoridade de maior grau hierárquico. Bom, o que a gente deve imaginar agora? Eu não estou falando do cabeçalho, eu estou falando agora de uma segunda parte, estou falando do texto. Então eu tenho um texto, um documento endereçado a um almirante, e a um capitão de mar e guerra. O tratamento dispensado será excelência. Por quê? O 4 que diz pra gente, quando houver autoridades de diferentes formas de tratamento, bom, a forma de tratamento do almirante é excelência e do mar e guerra seria vossa senhoria. Relacionados no endereçamento, o tratamento será dispensado à autoridade de maior grau hierárquico. Então, o maior grau hierárquico é vossa excelência. Tranquilo até aí? Então, tem um almirante, um oficial general, e tem um oficial superior, a forma de tratamento será a devida ao oficial general, porque o tratamento que é regra é o dispensado à autoridade de maior grau hierárquico. Serão evitadas redundâncias na escrituração do destinatário. Prestem atenção. Assim, para não escrever agente da agência e casos similares nas capitanias, comandos, delegacias e diretorias,
será suprimida a primeira palavra do nome dessas OMs. Exemplo: Excelentíssimo senhor diretor de administração da Marinha. O que foi suprimido? Diretoria. Porque senão ficaria como? Excelentíssimo senhor diretor da diretoria. Soa mal, né, aos nossos ouvidos. Então, excelentíssimo senhor diretor, suprimindo diretoria de administração da Marinha. Assim como embaixo, excelentíssimo senhor comandante do 1º Distrito Naval. Em regra, seria como? Comandante do comando do 1º Distrito Naval. Então, para não ficar redundante, o que a gente faz? A gente tira essa primeira palavra do nome das OMs. Então, ficaria excelentíssimo senhor comandante, suprimo a palavra comando, e vamos lá, comandante do 1º Distrito Naval. Quando o DA destinar-se à delegacia ou agência de capitania dos portos ou fluvial, deverá ser empregada a forma resumida. Grifem isso. Resumida, diferentemente daqui, ó, que a gente está evitando redundâncias. Conforme os exemplos a seguir. Senhor delegado de Presidente Epitácio. Senhor delegado em São Francisco do Sul. Agente em Tramandaí. Senhor capitão dos portos do Rio Paraná. Então são formas de tratamento. Ou melhor, quando der destinar-se à delegacia ou agência de capitania dos portos ou fluvial, deverá ser empregada a forma resumida de tratamento. Então são formas resumidas. Gravem bem isso. De tratamento. Via, outro ponto bem importante para o nosso estudo e que é bem complexo, tá? Então eu sugiro que prestem bastante atenção agora e que a gente possa analisar isso com muita calma, muita tranquilidade, que tem alguns pontos ali que a norma não é tão clara. A tramitação via só se aplica a DA de âmbito interno. Imagine você, um ofício externo pode ter tramitação via? Não. Carta pode ter tramitação via? Não. Então, senhores, ele não vai perguntar isso diretamente para você. Se o documento via só pode ser em âmbito interno. Bom, seria muito fácil. O que ele vai fazer? Ele vai contextualizar, dizendo que está mandando o documento lá para fora da Marinha, e você vai falar assim, caramba, e aí, pode ser via ou não? Você vai falar assim, não pode. Por quê? O documento via só se aplica em âmbito interno. Interno, assim que a gente tem que pensar nas questões de NODAM e eliminando as respostas erradas. Que, antes do destinatário, voltando ao texto para não ficar sem sentido, a tramitação via só se aplica ao DA de âmbito interno, que, antes do destinatário, tenha que tramitar por autoridades que devam conhecer ou se manifestar sobre o assunto. Então eu preciso que... Eu estou aqui, vamos supor que eu estou no SEAGA. Eu preciso de uma decisão da DPMM, por exemplo. No entanto, meu COMINSUP é a DPC. Meu documento, ele tem que chegar na DPMM. A DPMM, nesse caso aqui, ela é o destinatário final. SEAGA é o nosso origem. E a DPC é o nosso via. Então, senhores, por que eu tenho que colocar a DPC? Porque ela deve conhecer ou ainda se manifestar sobre o assunto. Certo? Então, eu estou numa OM, eu tenho que passar por meu COMINSUP, isso é só um exemplo, não são todos os casos que são dessa forma, vai passar pelo COMINSUP, pode passar por outras OMs. Assim a gente vai ver até o próximo exemplo que vai aparecer aqui na própria NODAM, vocês vão ver que não tem essa subordinação. Então eu estou no SEAGA, vou passar pelo meu COMINSUP, estou requerendo algo ao DPMM. Então eu preciso que a DPC se manifeste, ou pelo menos conheça o assunto. Certo? Se ela quiser se manifestar, ela vai fazer o despacho. E se ela não precisar se manifestar,
Se ela não quiser se manifestar sobre o assunto, só conhecer, ela vai virar, se o documento for físico, vai virar a primeira página, vai pôr o seu carimbo, certo? E se for eletrônico o documento, vai assinar digitalmente em cima do documento original do SEAGA. Então o documento, quando for chegar na DPMM aqui, se for eletrônico, 2 assinaturas digitais. E se for físico, isso nesse caso dele não se manifestar, tá, senhores? Vai ter o documento original e no verso do ofício vai ter o carimbo da DPC. Tranquilo? A gente vai ver isso com mais calma, só são pontos que eu estou falando para vocês, para poder lá na frente eu repetir, tá? Porque qual o método, né? Eu acredito que a repetição possa nos levar à perfeição. Então, se a gente repetir isso algumas vezes, a gente vai acabar entendendo um pouco melhor. Bom, aí a gente está no exemplo, eu tenho um ofício inicial, diretor, ao excelentíssimo senhor secretário-geral da Marinha. E esse ofício, saindo do diretor de algum OM, vamos botar aqui que ele seja da DABM, diretor da DABM, para a gente não perder o fio da meada. Diretor da DABM, ele quer se comunicar com o secretário-geral da Marinha. No entanto, ele precisa que o diretor de administração opine, o diretor do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha opine, ou se manifeste, ou tome conhecimento. A senhora diretora do Hospital Naval de Natal tenha conhecimento, se manifeste sobre o assunto, ou dê alguma opinião, uma coisa assim, certo? Então eu tenho o ofício inicial. O ofício inicial eu tenho o destinatário SGM. Mas só que antes do SGM vai passar aqui nessa ordem, senhores, olha. Primeiro pelo DABM, segundo pelo SVPM e terceiro pelo Hospital Naval de Natal. Cunha, como é que vai ficar a tramitação? Quando sair do DABM, ele vai jogar direto lá na caixa da SECOM do secretário-geral da Marinha? Não, senhores, não. Ele vai jogar na caixa do primeiro via, que é o DABM. E o DABM vai fazer o nosso primeiro despacho. Então esse número 1 que eu coloquei aqui, ele já tem a ver com o primeiro despacho. Então o DABM vai fazer o primeiro despacho e o destinatário final continua repetindo, senhores, continua sendo o secretário-geral da Marinha, ok? E agora o DABM está com o documento, se manifestou, criou o textinho dele lá, ele vai mandar para quem esse documento? Ele vai mandar para o segundo via, certo? Então ele não vai mandar direto para o SGM, ele vai mandar para o segundo via. E o segundo via, quem é? Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha. E esse segundo via vai fazer o segundo despacho. Então, esse 2 aqui que eu tinha colocado anteriormente já serve para isso também, para a gente analisar que o Serviço de Veteranos vai fazer o segundo despacho nessa ordem. Bom, e agora? O ofício está lá com o diretor do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha. Eu tenho o ofício inicial e tenho o primeiro despacho, certo? O SVPM vai fazer o segundo despacho. Esse segundo despacho vai conter o quê? O próprio segundo despacho, o primeiro despacho e o ofício inicial. Concordam? Então, pois bem, é assim que vai. Cunha, ele vai mandar direto para o secretário-geral? Não, porque a gente ainda tem o Hospital Naval de Natal a se manifestar. Então o SVPM vai mandar o ofício para quem? Para o SVPM, que é o nosso número 3, e o Hospital Naval de Natal ele vai fazer o terceiro despacho, tá? Para a gente pegar o nosso bisuário aqui, ó, do número 3. Então o SVPM mandou para o Hospital Naval de Natal, e o Hospital Naval de Natal vai fazer o terceiro despacho. Esse terceiro despacho vai conter o quê? O ofício inicial, o segundo despacho e o primeiro despacho. Tranquilo até aí? Então, senhores, é justamente assim. Se deparou com um cabeçalho que tem via, o que eu vou pedir para vocês se atentarem é o seguinte. O documento que for via, ele não pode ter mais de um destinatário. E quando eu falo de destinatário, eu estou falando desse AU aqui. Se tiver AUs aqui, ele não pode ser via. Prestem atenção nisso, vou falar de novo. Se
um documento tiver mais de um destinatário, ele não pode ser via. Entendido? É assim. Se o documento for para âmbito externo, ele não pode ter via. Então, são duas excludentes para documentos via, ok? Anotem isso, por favor, que isso é muito importante. Vou até apagar aqui para não deixar errado o nosso visuário aí no nosso vídeo. Regras gerais. A ordem de tramitação via independe da antiguidade, ou seja, o que importa ali é a necessidade de quem deve conhecer primeiro. Então, independe se é mais antigo ou mais moderno. Quem que tem que se manifestar primeiro sobre um determinado assunto? Então, é para aquela OM que vai, independe de antiguidade. A gente pode arriscar a antiguidade daí. 2. Evitar tramitações desnecessárias. Ou seja, o pessoal antigamente tinha mania, vou citar esse exemplo porque volta e meia sai bom a respeito disso, de tudo colocar ADP como via. Tudo que se trata de pessoal, é de ensino, não sei das quantas, manda lá para o ensino, bota ADP no via também para ADP se manifestar. Então acabava gerando uma burocracia desnecessária. Então a gente elimina esse via, ok? Então, regra, evitar tramitações desnecessárias. Charlie, os de via permitem que, caso a autoridade intermediária nada tenha a comentar ou acrescentar, seu encaminhamento ao destinatário ou à próxima autoridade via se dê sem elaboração do despacho. Eu dei essa explicação. Quando for físico, carimbo no verso do ofício inicial. E se for eletrônico, vai assinar em cima assinar eletronicamente, né, digitalmente, em cima da assinatura anterior. Ok? Então, são essas duas vertentes que a gente tem. Físico, carimbo no verso da folha do ofício inicial. E se for eletrônico, o documento, assinatura digital em cima da assinatura do ofício anterior ou do despacho anterior. Vamos lá. Nesta situação, em se tratando de DA com trâmite físico, bom, ele vai especificar agora, a autoridade intermediária aporá sua rúbrica no DA sobre o carimbo da OM colocado no verso da primeira folha do ofício inicial, do original, enviando uma cópia para as OM listadas na indicação de cópias, acompanhada da data em que se está rubricando. Então, no verso da primeira folha do ofício original, eu vou botar o carimbo, vou rubricar e vou datar. Para DA com trâmite eletrônico, observar o contido no capítulo 4. Bom, eu já mencionei aqui, mas quando chegar no capítulo 4 a gente vai trabalhar isso de novo. Quando uma autoridade via desejar que outra não incluída na tramitação via inicial tome conhecimento ou se pronuncie, poderá despachar para essa autoridade, incluindo-a na tramitação via, ou, o que é mais recomendável, consultá-la por meio de outro documento para prosseguir posteriormente com a tramitação. Bom, eu preciso que alguma outra OM, de repente, me dê alguma informação, me dê algum dado importante. Para não precisar colocar lá na via e ter que alterar todo o trâmite do documento ali, do ofício inicial e os vias, o que eu faço? Eu consulto por mensagem, eu consulto por outro ofício, isso é o mais recomendável. Agora, se não tiver jeito, a gente inclui ela no via ali, tudo bem? E altera o cabeçalho do documento. A autoridade incluída na tramitação via, conforme mencionado anteriormente, encaminhará o DA à próxima autoridade da tramitação via, se ainda houver, ou ao destinatário do DA, salvo se existir recomendação ou contrário no despacho que recebeu. Vamos lá, só complementar o nosso estudo lá, estou voltando aqui os slides, eu sei que isso é um pouco didático, mas a gente precisa verificar. Lembrando, voltando aqui, senhores, vou apagar aqui o nosso visuário, deixa eu apagar um pouco aqui, para poder dar uma clareada na tela. E a gente tem uma explicação legal. Ó, eu tenho um diretor de abastecimento, eu estou se comunicando com o secretário-geral da Marinha. E eu te pergunto, eu estou tratando aqui, senhores, qual desses elementos aqui vai encaminhar o ofício ou os despachos ao SGM? Vai ser esse último aqui, senhores, nessa ordem, ó. Esse vai mandar para esse, que vai ser o segundo, que vai mandar para esse.
que vai mandar para o SGM, certo? Então, tramitou por todos os vias, o último via que vai mandar o documento para o seu destinatário final. Atentem a isso. E nesse caso aqui, quem é o último via? Hospital Naval de Natal. Então foi isso que falou lá a nossa linha eco aqui, tá? Autoridade incluída na tramitação via, conforme mencionado anteriormente, encaminhará o DA à próxima autoridade. Bom, primeiro despacho, segundo despacho, terceiro despacho, a gente viu isso com tranquilidade. Se não tiver nada, alguma recomendação, eu vou mandar o destinatário final. Naquele nosso exemplo lá, o destinatário final era a SGM. E quem vai mandar? Hospital Naval de Natal. Foxtrot. Uma autoridade via hierarquicamente superior à da OM de origem, desde que da mesma cadeia de comando, poderá restituir. Mas olha aqui, senhores, desde que da mesma cadeia de comando, restituir por despacho um ofício para reformulação. Então gravem reformulação com restituir. Ou informar por mensagem que o DA foi arquivado, ou seja, uma autoridade, senhores, da mesma cadeia de comando, né, mais antiga. Voltando aqui ao nosso exemplo, eu tenho o CIAGA, eu tenho a DPC, que é o seu Cominsup, e tem a DPMM. Ofício inicial. Esse ofício inicial vai prioritariamente para a DPC. Isso. O ofício inicial vai para a DPC, que a DPC é via, e a DPC, se ela quiser se manifestar e prosseguir, ela vai fazer o primeiro despacho. Agora, ela não quer que esse documento, que esse ofício chegue a DPMM do jeito que está. O que ela pode fazer? Ela pode pegar aqui, senhores, ó, e mandar voltar para o CIAGA, mandando reformular, certo? Ou informar por mensagem que o DA foi arquivado. Ou seja, ela não quer nem que reformule. O que ela vai fazer? Manda uma mensagem dizendo que foi arquivado, certo? Enviando, se julgar necessário, cópia às autoridades que tomaram conhecimento do assunto. Vou citar aqui, vamos botar que no via tivesse a ADM também. Nesse caso aqui, ela também estaria lá no info da mensagem, na informação da mensagem, só para ela tomar conhecimento de que esse ofício foi arquivado, ou que esses despachos mais o ofício foram arquivados. Lembrando que o conjunto de despacho mais ofício a gente chama de expediente. Então, penúltimo slide, Golf. Quando uma autoridade via for de maior grau hierárquico do que o destinatário, o tratamento que precederá será do destinatário final. Bom, eu tenho aqui, senhores, olha, do ao. Vamos botar, eu tenho do DFM, né, ao PAPEM, via DABM. Sabendo que PAPEM é mar e guerra, DABM é almirante, oficial general, e a DFM também é de oficial general. Quando uma autoridade via for de maior grau hierárquico do que o destinatário, aqui ó, a gente se localizou aqui. O tratamento que precederá será o do destinatário final. Quem é o destinatário final? Destinatário final, capitão de mar e guerra. Então esse será o tratamento, independente se no via temos um oficial general, ok? Hotel.
não será permitida a tramitação via NDA dirigido a várias autoridades. Eu expliquei isso para vocês. Se tiver mais de um destinatário, não é permitida a tramitação via, ok? Lá só pode ter... Vamos voltar, senhores. Sei que não é bom, mas a gente precisa voltar aqui. Quem é o destinatário? AU. Se porventura tiver AUs, não pode via. Se tiver mais de um aqui, não pode via. É isso que ele está falando, senhores. Quando? Bom, isso aqui já foi. Índia. Quando uma autoridade via hierarquicamente superior ao da OM de origem receber vários documentos sobre o mesmo assunto, endereçados ao mesmo destinatário, poderá fazer um único ofício para essa OM de destino, anexando todos estes DA, com cópia para a OM de origem. Quando uma autoridade via hierarquicamente superior à de OM de origem receber vários documentos sobre o mesmo assunto, endereçados ao mesmo destinatário, poderá fazer um único ofício para essa OM de destino, anexando todos estes DA com cópia para OM de origem. Vamos botar assim, senhores, ó. DASM e SVPM. Eles mandaram, cada uma mandou um ofício para a DENSM. E a DENSM deveria mandar 2 para DPMM. DENSM aqui, nesse caso, era via, aqui era o origem, e aqui é o destinatário final, certo? O que a DENSM pode fazer? Eliminar esses dois caminhos aqui e fazer apenas um ofício. E qual é a condição para isso? Eles terem do mesmo assunto. Então eles têm o mesmo assunto, a DENSM pode fazer o seguinte: junta tudo num ofício só, anexa, manda para a DPMM num único ofício e coloca a DASM e a SVPM na cópia, certo? Então, senhores, aqui a gente encerra mais esse vídeo. Espero que tenha ficado bom, tenha sido claro. Desculpa algum ruído ou outro que possa ter aí nas nossas gravações, mas como eu considero que o conteúdo ficou bem legal, eu não vou tentar reeditar nem regravar essa aula, tudo bem? Caso tenha alguma reclamação, é só entrar em contato aí, gente. Obrigado, fiquem com Deus.